Fala Fogão, tá começando mais um resumão da Semana Alvinegra, quadro novo aqui no canal, sugestão da minha digníssima, e todo domingo ao meio-dia a gente vai ter esse vídeo aqui para contar para você os principais acontecimentos da semana do Botafogo. E essa semana que passou foi bastante movimentada. Tudo começou na segunda-feira. O torcedor botafoguense, de modo geral, estava bem satisfeito ainda com o desempenho da equipe, né? A derrota para o Curitiba por 1-0, onde a equipe circulou a bola, 72% de posse de bola, mas agredir que é bom, nada. O Muralha só foi trabalhar aos 43:50 da segunda etapa. E isso, naturalmente, deixou a torcida muito irritada. Não à toa, no pós-jogo, por exemplo, no próprio domingo, se você tentasse ponderar alguma coisa, você estava passando pano. Já para a galera que estava tentando defender o projeto, se você só criticasse, queria a volta do velho Botafogo. No fim das contas, todos os torcedores queriam a mesma coisa e querem a mesma coisa, que é um Botafogo forte, capaz de competir, buscar os resultados para que a gente conquiste coisas grandes, mesmo já nesse começo de trabalho, né? Nessa temporada inicial da SAF Botafogo. No fim das contas, Fogão, é o seguinte: vamos torcer, apoiar e acreditar no projeto, porém com senso crítico. O desempenho de fato precisa melhorar e todos nós queremos a mesma coisa. Por falar em desempenho, atletas, time, vale aqui destacar a situação de alguns dos jogadores do elenco. O Gustavo Sauer, ao longo dessa semana, teve que passar por uma artroscopia no tornozelo esquerdo. Ele que atuou pela última vez na partida contra o Flamengo, jogou ali 20 minutinhos, mas de lá pra cá não mais apareceu em campo. Passou por essa artroscopia agora, vai precisar de 4 semanas para se recuperar. Outros dois atletas que vale comentar aqui, Sampaio e Carli. O Sampaio atuou contra o Juventude, 80 minutos ali, com uma lesão no joelho, ligamento colateral medial, voltou a campo, ainda numa fase de transição. Também numa fase de transição, porém mais avançado, o Joel Carli. Quem sabe a gente não pode ter aí futuramente, muito em breve talvez, Carli e Cuesta, uma dupla de zaga argentina, mas também brasileira, porque vale lembrar, Cuesta e Carli estão em processo final de naturalização. Vai ser realmente uma coisa marcante na história do futebol mundial. 2 argentinos, também brasileiros, formando a dupla de zaga de uma equipe. Acredito que isso nunca tenha acontecido na história do futebol mundial. Um outro atleta que vale comentar é Vinícius Lopes. Ele ia atuar contra o Curitiba, acabou não treinando ali nas últimas 2 sessões de treinamento, antes da viagem e tudo mais, mas agora está liberado e possivelmente, dá pra gente imaginar, vai receber uma oportunidade contra o Esmeraldino nessa segunda-feira no estádio Newton Santos. E dessa maneira a gente pode imaginar o Botafogo formando um trio de ataque, com Vitor Sá na esquerda, Vinícius Lopes na direita e o Erisson lá no comando de ataque. Um trio de ataque bem interessante, né? Vinícius Lopes e Vitor Sá, que tem essa capacidade do 1 contra 1, diferente do que acontece muitas vezes com o Diego Gonçalves. Não vem bem e, sinceramente, está merecendo um banco de reservas nessa ocasião. Ainda falando de jogadores, vale a gente comentar aqui sobre as especulações que aconteceram nessa semana. E não foram poucas. Na segunda-feira, tivemos a notícia no GE de que o Marçal havia assinado com o Botafogo. Mas não demorou muito, o Botafogo soltou uma nota oficial dizendo que não tinha nada sacramentado ainda, que não reconhecia, inclusive, o tal advogado, o suposto advogado do Marçal, que deu as informações nessa matéria do GE. A situação está bem encaminhada, tá, Fogão? O Botafogo, de fato, deve fechar com o Fernando Marçal, lateral, que deixou o Wolverhampton. O próprio time lá da Inglaterra, né, se despediu do jogador, agradecendo o trabalho que ele realizou e tudo mais. Mas não está nada sacramentado ainda e o Botafogo só se pronuncia em relação a negociações, de fato, quando está tudo 100% fechado. Na nota do Botafogo, a equipe desmentiu, né, esse suposto advogado do Fernando Marçal e também disse que as conversas seguem acontecendo. Um outro nome que a gente já escuta falar há muito tempo é Eran Zahavi, logicamente. Né? Surgiu até informação do Vene Casagrande dizendo que o Botafogo tinha colocado um prazo para o jogador até a sexta-feira, essa sexta-feira agora que passou. Mas, na verdade, esse papo ficou meio estranho. O próprio jogador, recentemente, no podcast chamado Frequent Traveler, ele havia comentado que se alguma equipe colocasse um prazo, estava fora do baralho, digamos assim. Carta fora do baralho, não definiu um prazo ainda, em breve vou fazer esse comunicado. E o Botafogo, portanto, não tinha nenhuma questão de ultimato ao jogador. Ou seja, as negociações acontecem, as conversas seguem acontecendo e o próprio John Textor no seu Twitter marcou o jogador dizendo assim: se você ainda está se questionando o quão amada a sua família, quão amada na verdade, né, a sua família vai ser no Rio de Janeiro, olha só o nosso camarote no estádio Newton Santos.
né? E era uma porta ali, o John Textor tinha tirado a foto com os torcedores judeus e mostrou uma foto ali de um camarote do Nilton Santos com o escudo do Botafogo e dentro a estrela de Davi, marcando o jogador na rede social. Isso pegou todo mundo de surpresa. Ao mesmo tempo, você tem o ADM do Twitter do Botafogo colocando uma imagem do planejamento de marketing. E na última mensagem, aquela questão, aguçar a curiosidade da torcida. Por falar nisso, será que vem novidade por aí? Tá muito perto da gente saber se o Eran Zahavi de fato vai fechar com o Botafogo. O único ponto que parece ainda ser algum empecilho é a questão familiar. A família do Zahavi na Holanda acabou sendo assaltada 2 vezes dentro de casa e numa das ocasiões, a mulher do Zahavi e os filhos estavam em casa e tiveram armas apontadas para suas cabeças. Então, isso gera um trauma, logicamente, mas o jogador gostou do projeto, a proposta do Botafogo é muito boa e a gente deve ter uma novidade assim definitiva nos próximos dias, já ao longo dessa próxima semana. Por falar em especulação, também vale falar aqui o nome do Cebolinha e do Mertens. 2 jogadores aí, a gente já sabia, né, dessa possibilidade, o Cebolinha, e o Mertens surgiu assim de repente, ninguém esperava. O caso do Mertens é o seguinte, o jogador de fato foi oferecido ao Botafogo por um intermediário, mas esse intermediário no primeiro momento não tinha autorização para falar em nome do jogador. No mundo do futebol isso é muito comum, um empresário qualquer, um intermediário chega, oferece um atleta e se o time fala, bom, interessante, podemos tentar avançar. Aí a pessoa vai lá e tenta buscar autorização. E foi isso que aconteceu no caso do Mertens. Quando ele foi oferecido, não havia autorização. A pessoa estava oferecendo sem nem saber se existia a possibilidade pelo lado do jogador. Depois essa autorização veio. Mas o caso é, nesse momento, o Botafogo ainda não tem essa capacidade de contratar 2 caras recebendo salários astronômicos, a menos que seja uma grande oportunidade. E aí, logicamente, eu tô falando de um atleta mais jovem, que ainda tenha mercado. São situações diferentes. O Mertens já tem 35 anos, grande jogador, mas o foco do Botafogo, de fato, é o Zahavi. Já sobre o Cebolinha, é só especulação, tá? O Botafogo fez uma sondagem na primeira janela, o próprio John Textor confirmou essa informação no seu Twitter, mas nada indica no momento que o Botafogo vai avançar com uma proposta. Ele está na lista de negociáveis do Benfica, o Benfica realmente não conta com Cebolinha para a próxima temporada, mas segundo o jornal português A Bola, quem está preparando uma proposta, quem está muito perto de avançar com uma proposta é o Flamengo, né? Segundo as informações, o Flamengo poderia de fato oferecer um empréstimo com opção de compra que poderia virar uma obrigação caso o Cebolinha consiga fazer uma boa temporada pelo rubro-negro. Agora, aquela história, sinceramente, estou achando isso muito estranho. O Benfica quer recuperar parte do investimento que fez, foram 20 milhões de euros pagos pelo Cebolinha ao Grêmio na época da sua contratação, e aceitar uma opção de empréstimo não me parece ser muito a do clube português. Mas, obviamente, no futebol tudo é possível. Até mesmo o Botafogo avançar também com uma proposta. Agora, um jogador do Benfica que o Botafogo de fato está muito interessado é o Gabriel Pires. Segundo as informações, o Botafogo estaria sinalizando com uma proposta de 15 milhões de reais, cerca de 3 milhões de euros, só que o Benfica estaria pedindo 5 milhões de euros. Existe, portanto, uma diferença entre aquilo que o Botafogo quer oferecer e o Benfica quer receber. Mas as conversas podem seguir. Afinal de contas, você pode acertar ali um percentual menor de aquisição por parte do Botafogo. Ao invés de 100%, eu vou comprar 60%, 70% por 3 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros. Dá para conversar. E o Gabriel Pires parece, de fato, é um jogador que o Botafogo está muito interessado. Vamos aguardar os desdobramentos desse caso. Por falar em negociação, vale comentar aqui também o caso SAF e Lonier. Vocês ficaram sabendo, logicamente, que os Moreira Salles apresentaram ao John Textor uma possibilidade dele adquirir o Lonier em definitivo. Na verdade, 2 opções de pagamento. Uma cedendo o percentual da SAF aos Moreira Salles e a outra pagando efetivamente lá os 30 milhões de reais pelo terreno. O John Textor mantém conversa com os Moreira Salles, tem uma boa relação, e é muito natural, tá? São homens de negócios, tanto os Moreira Salles quanto o John Textor, e eles vão tentando se acertar. Muito torcedor fica chateado, dizendo que os Moreira Salles não ajudaram o Botafogo, oportunistas, não são botafoguenses, mas na verdade, Fogão, a gente não tem que ir por esse caminho não, tá? A dívida do Botafogo com os Moreira Salles, segundo o próprio balanço financeiro do Glorioso, passa de 50 milhões de reais. E os Moreira Salles, durante muito tempo, não conseguiam mais dialogar com os velhos dirigentes. Agora, com o Botafogo caminhando nessa direção de profissionalismo, com o John Textor sendo uma pessoa séria à frente do Glorioso, os Moreira Salles enxergam a possibilidade de poder fazer uma parceria, quem sabe, estreitar esses laços. A equipe profissional que vai treinando no Lonier
muito por conta dessa boa relação. O Botafogo, até onde a gente sabe, não paga nada para utilizar o Lonier nesse momento. E o Lonier, nesse momento, pertence aos Moreira Salles. O Botafogo, é de conhecimento de todo mundo, está buscando um terreno para construir o seu centro de treinamento, tanto para a base quanto para o profissional, e o Lonier é um espaço realmente muito bacana. O próprio John Textor, na entrevista que concedeu aqui para o canal, falou que ele concorda com a visão dos Moreira Salles em relação ao uso do Lonier. A visão dos Moreira Salles é CT da base como escola de referência. E o John Textor comentou que ele está de acordo com essa visão. Possivelmente, o Lonier de fato pode ser usado como uma estrutura para a base do Botafogo. E a busca por um terreno para poder fazer a construção do centro de treinamento da equipe profissional continua a todo vapor. Falando em John Textor, recentemente ele deu algumas declarações explicando um pouco mais seus planos para Eagle Football, onde você tem os clubes de futebol, Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek. E o John Textor, segundo as informações que estão circulando, estaria interessado em pegar uma parte do Porto, de Portugal, e também o Lyon da França. O Botafogo poderia, portanto, fazer parte dessa rede de clubes. O John Textor tem uma missão muito clara, é ser um identificador global de talentos. Tem talento espalhado para tudo quanto é lugar, não apenas no futebol brasileiro, logicamente. E fazer parte de um grupo como esse para o Botafogo vai ser muito positivo. Afinal de contas, a garotada aqui no Brasil, na América do Sul, pode enxergar o Botafogo como a ponte para o futebol europeu. E isso não deve ser mal visto não, tá, Fogão? Deve ser muito bem visto. Afinal de contas, você vai ser uma porta para o velho continente. E quantos garotos não sonham em jogar por lá? Já imaginou o Botafogo ter troca de experiências, informações, compartilhar banco de dados sobre atletas no futebol mundial com Porto, Crystal Palace, Lyon? Extremamente positivo, né? Fora o ganho de marca, né? De você fazer parte de uma holding de futebol, realmente algo muito interessante. E para tornar isso ainda mais interessante, a gente ainda tem que destacar aqui a chegada de novos profissionais ao extracampo do Glorioso. O Rafael Gunning, acho que se fala assim, e a Paul Young, que vem justamente os dois para reestruturar o departamento comercial do Botafogo, ou seja, você elevar o valor da marca da camisa alvinegra. É um dos grandes objetivos do John Textor. Limpou a camisa, tirou os patrocinadores antigos e agora vai buscar costurar acordos muito mais vantajosos, se é que você me entende, para o Botafogo. São dois grandes profissionais que vêm para somar ainda mais aos que já chegaram anteriormente. O Alexandre Barros, o Diego Melo, já tínhamos o Jorge Braga, logicamente, o Alessandro Brito, André Mazuco, o Tom Glick e agora o Rafael Gunning e a Paul Young. Realmente dois profissionais aí que podem ajudar bastante. Tá? Tem um histórico profissional super bacana. O Ricardo fez a live aqui de quinta-feira destacando as qualidades desses profissionais. Realmente é algo muito importante para o Botafogo, tá, Fogão? Essa estruturação no extracampo vai nos possibilitar alcançar grandes resultados sem a menor sombra de dúvida. E um extracampo forte permite que dentro de campo as coisas também possam se desenrolar favoravelmente aos nossos interesses, logicamente. Mas é isso, Fogão. São aqui os destaques principais dessa semana. Foi uma semana bastante movimentada e eu te convido às 10 da noite desse domingo, pré-jogo de Botafogo e Goiás. Amanhã, pós-jogo, logicamente. Mas, antes de mais nada, esse pré-jogo vai ser muito bacana. Fica o convite para você participar 10 da noite nesse domingão. Terminou de curtir seu domingão? É só chegar aqui no Fala Fogão. Tamo junto e até a próxima.